Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula. A aula de hoje será sobre a classe anfíbia, né? Ou seja, iremos tratar dos anfíbios, falar, né, sobre os anfíbios fósseis, os primeiros a surgirem, né, na linhagem, né, dos tetrápodas, falar um pouco sobre a morfologia, um pouco sobre a sua fisiologia, reprodução e desenvolvimento. Então, temos já algumas fotos, né, que a gente observa, fotos de anfíbios, né? Iremos tratar na. Então, a palavra anfíbia é proveniente do grego, tá? Anfi quer dizer duplo e bios, né? Vida. Então, vida dupla, né? O que quer dizer? Por que vida dupla? Porque parte da vida dos anfíbios, elas ocorrem onde? Em dois ambientes. No ambiente aquático, né? E no ambiente terrestre, certo? Então, eles têm, né, muitos deles têm metamorfoses, ou seja, parte do corpo, né? Ele, por exemplo, alguns espécies da ordem Anura, eles possuem um ciclo de vida, né, inicial a partir do girino, né, tal, dali, então eles saem da água, após a sua vida adulta, então vai para a Terra, né, e fica nesse sistema de transição, né, entre a Terra e água. E então, por isso, vida dupla, né, e em alguns casos de anfíbios, né, muitas espécies, né, possuem esse ciclo de metamorfose. Então, temos 3 ordens de anfíbios atuais, né, ou seja, são os anfíbios que ainda estão presentes no nosso planeta, existem exemplares, e temos, então, né, esse grupo do Lysanfibia, que foi por meio, né, desse grupo, então, originam as ordens, né, de Anura, Caudata e Gymnophiona. Observe que são, né, indivíduos bem diferentes dos outros, mas possuem características sinapomórficas, ou seja, características que são compartilhadas dentro desse mesmo grupo. Olha lá. Então, quais são as características, né, da classe anfíbia? Então, tem, né, tetrápodas ectodérmicos, certo? Pele úmida, então, também uma pele fina, né, bem delgada, com glândulas mucosas, sem escamas superficiais, né? Bom, então, perderam, né, ao longo da evolução lá dos peixes, né, dos osteites, tal, e depois vieram os primeiros tetrápodas. Falamos, né, dos tetrápodas. E então, a partir daí já foram perdendo essas características, né, de um ambiente mais da água, né, do ambiente marinho e de água, né, formado de água. As trocas gasosas, então, observe que a gente vai observar muito características de transição, né, entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Então, temos trocas gasosas por pulmões, então já apresenta um pulmão, né? Alguns ainda têm o quê? Brânquias, certo? Respiração também pela pele, né? Então, respiração cutânea, boa porcentagem da respiração
desses animais ocorrem pela pele também. Desenvolvimento por estágios larvais, né? Geralmente associado ao ambiente aquático, então, aquilo que eu falei da questão da metamorfose, né? Surgem as larvas, né? A partir do ovinho, formam-se larvas, essas larvas, né, podem formar um girino e, posteriormente, depois um indivíduo adulto, né, ter uma morfologia muito diferente, né, ou seja, sofre uma metamorfose do seu estado larval. Crânio incompletamente ossificado. E essa característica é importante para o salto, né? Então, tem muitos indivíduos, principalmente da espécies da ordem Anura, que essa calcificação incompleta, né, ajudou, então, nesse este artifício. Então, outras características, né, da classe anfíbia, então temos o esqueleto, né, esqueleto em grande parte ossificado, né, eles têm ossos, né, lembrando que a gente está falando dos vertebrados, né, então sempre seguindo, lembrando daquele cladograma, né, deixa eu ver se ele está aqui, ó, esse cladograma aqui, ó, então sempre vamos lembrar aqui, ó, cordados, né, no início lá no pré-cambriano, então depois foram surgindo, então, outros grupos, né, ao longo do tempo, né, das eras geológicas e tal, então, os cordados, né, protocordados, depois tivemos os craniatas, né, os agnatos, né, sem mandíbula, depois tivemos, né, olha só, os gnatostomata, ou seja, que já possuíam que um crânio com maxila, e aí começou a surgir né, tivemos os grupos dos peixes condrícteis, peixes cartilaginosos, depois os osteites, né, peixes com ossos, certo? E posteriormente, olha só, aí tivemos aqui, ó, os Sarcopterygidae, né, entre divisão, né, dos osteites, então, né, passou para a subclasse Actinopterygidae, são peixes com nadadeiras raiadas, e tivemos também os Sarcopterygidae, que são peixes pulmonados. Então, a partir dos Sarcopterygidae, então, surgiu um ancestral em comum, né, entre o grupo. Então, olha lá, membros pares usados para a locomoção terrestre. Então, começa, né, então, a formação de membros. Esses membros, como falamos na aula passada, falamos então dos tetrápodas, né, vertebrado com 4 membros. Então, esses membros, ou seja, já passando, são seres vivos, né, com características agora de animais de transição, né, para o ambiente terrestre. E aí surgiram então aqui os anfíbios. E a partir de um outro grupo, então, surgiram os... Deixa eu mudar essa caixinha de texto aqui para cá, né? Então... Certo. Então, observe, né? Esses membros pares usados para a locomoção terrestre, então, falamos de tetrápodas, né? Os ancestrais, e na aula de hoje vamos falar dos anfíbios. Então, deixa eu só aproveitar já que a gente começou a falar aqui de filogenia. Então, esses membros pares, falamos dos tetrápodas, então temos aqui, né, os
os primeiros tetrápodas, né? A gente falou aqui, ó, os ictiostegas, né? Falamos dos Leposdontili, o Atracosauria, né? Que são grupos que darão origem aos aminiotas, né? Ao longo da evolução. Então, isso dentro do período, né, do Paleozoico. Então, ao longo do Paleozoico, né, principalmente como a gente falou na aula passada, durante o Carbonífero, então surgiram os primeiros tetrápodas com aqueles 4 membros, né, aquela característica compartilhada, né, que surgiu. Então, né, a partir dos sarcopterídeos, que antes tinham nadadeiras, então, as nadadeiras peitorais e pélvicas, elas passaram, então, a se desenvolverem, né, e formarem membros. Então, a gente ainda observou, né, nos indivíduos fósseis, a modificação da cauda, né? Então, a nadadeira caudal, né, passa por algumas modificações. E nisso, observem que a evolução ela acontece, né, em vários momentos. Então, ao mesmo tempo que está surgindo novas espécies, por exemplo, nas Américas, estava surgindo na América do Norte, na Europa, Ásia. Então, a biodiversidade, né, durante esse período paleozoico, ia acontecendo isso em diferentes lugares, certo? Então, não tinha uma ordem certinha como a gente observa nesse cladograma, né? Falando assim, mas é a fim de entendimento, mais didático. Mas ela acontece em vários momentos, né? E temos, então, no Carbonífero, né, e Permiano, a gente começa a observar, então, os primeiros, né, os Tenospodili, tá? Que são alguns tetrápodas, né? E daí, esses temnospondilos, eles, né, esse grupo geralmente apresenta 4 dígitos em cada um dos membros anteriores, em vez de 5, característica da maioria dos tetrápodas. Então, eles já começam, né, observe que eles diferem desses outros, pois eles apresentam 4 dígitos. E, a partir de um ancestral comum desse grupo, surgiram, então, os Lysanfibians, tá? Que, a partir desse ancestral Lysanfibia, né, caracterizado como, né, esse grupo, né, deram origem, então, às ordens Dianura, tá? E os seus outros 2 grupo irmão, certo? E aí a gente já observa que o seu grande, né, número de espécies expandiu, né, foi expandindo ao longo do Mesozoico e do Cenozoico, certo? E hoje temos os representantes, né, as salamandras, as cecílias, os rãs e sapos, até hoje, né? Ainda temos. Temos bastante uma diversidade desses 3 grupos. Certo. Então, quais são suas características? Como eu falei, esqueleto em grande parte ossificado, né, com números variáveis de vértebras, costelas. Algumas costelas podem ser ausentes. Tá? Forma do corpo, muito variável. Tá? Então, muito variável. Salamandras, normalmente apresenta cabeça, pescoço, tronco e cauda, bem delimitado, né? Entretanto, os sapos apresentam um corpo comprido, com cabeça e tronco, e sem pescoço, distinto entre os dois, né? E também não tem cauda, né? Sapo não tem cauda. Quer dizer, na sua fase larval, sim, né? Na fase adulta, não.
Cecílias. As cecílias apresentam um tronco alongado, né, não fortemente demarcado a partir da cabeça, e um ânus terminal, ou seja, não tem patas, né? Pelo menos no estágio adulto. Quer dizer, eu acho que é. Vamos ver mais, falar mais adiante, né? As características desses animais. Então, geralmente, 4 membros, né? Que é uma característica dos tetrápodes, né? Organizados em 2 pares associados, respectivamente, às cinturas escapular, né? A membros anteriores, certo? Então, como a gente viu, né? Os tetrápodas, eles foi ocorrendo, então, modificações morfológicas e no esqueleto, né, desses animais. Então, começa a formar a cintura escapular, da escápula, né, e, é, e na região pélvica, então, começa também a formar, né, o ilho, outros ossos que proporcionaram, então, assim, o rastejamento, né, a locomoção desses animais. Embora algumas formas apresentem apenas um par e outras sejam completamente desprovidas de apêndices, membranas interdigitadas frequentemente presentes e não apresentam unhas, certo? Ou garras verdadeiras. Membros anteriores, geralmente com 4 dígitos, então, né, geralmente tem 4, né, dígitos. São semelhantes a dedos, né, se a gente for comparar. Mas algumas vezes, né, alguns com 5, apresentam 5 dígitos. Coração com um seio venoso, tá? 2 átrios e um ventrículo. Então, 2 átrios e um ventrículo. Cone arterial, circulação dupla, muito importante, né? A gente viu na aula passada os tetrápodas, né, com circulação dupla, em que as veias e artérias, né, pulmonares irrigam os pulmões, quando presentes, e retornam o sangue oxigenado ao coração, a pele fartamente irrigada por vasos sanguíneos. Então, a pele também tem muitos vasos sanguíneos e também que auxilia nas trocas gasosas pela pele, né? Lembrando que existe uma respiração cutânea, então os vasos estão ali, microvasos, que vão proporcionar essas trocas gasosas. Pele fina, úmida e granular, né? Tegumentos modificados para a respiração cutânea, células pigmentares, certo? Ou seja, com cromatóforos, certo? Então, existem, né, animais com diferentes colorações, são comuns e consideravelmente variáveis. Possuem glândulas granulares associadas à secreção de compostos defensivos. Também uma outra característica importante desse grupo são essas presenças dessas glândulas de defesa, tá? Que iremos falar nos próximos slides. A respiração cutânea e algumas formas branquiais, né? Eles ainda, alguns têm apenas na fase, né, da juventude, e outros ainda conservam as características até a fase adulta, presença das brânquias. E, ou pulmões, né? Então, eles respiram também, a maioria, quando adulto, por pulmões. A presença de brânquias e pulmões varia entre as espécies e de acordo com o estágio de desenvolvimento, como falei, né? A forma de sapos com larvas aquáticas perdem as brânquias durante a metamorfose. Muitas salamandras retêm as brânquias e um hábitat aquático ao longo de toda a sua vida, né? Salamandras também podem conservar as brânquias, porque ao longo, né, do seu estágio adulto, ela ainda utiliza, né, o hábitat aquático. O ectodérmicos,
tá? Ou seja, a temperatura do corpo depende da temperatura ambiental, certo? E não modula por calor gerado metabolicamente, né? Então, não conseguem modular a temperatura por si próprio, né? Então, depende, então, da temperatura do ambiente para regular, então, o metabolismo do seu corpo. Sistema excretor composto por um par de rins mesonéfricos ou epistonéfricos, tá? Falamos desses opistonéfricos nos tetrápodas, né? A ureia também, então, um produto, né, da excreta nitrogenada de nitrogênios, geralmente associado a proteínas. Ouvido, né, com membranas timpânicas, então isso é uma característica marcante dessa classe anfíbia, presença de um tímpano, né, com columela para transmissão de vibrações, né, que é muito comum em espécies dessa classe. A córnea, então, é a principal superfície de refração da luz em meio aéreo. Então, alguns têm pálpebras, possuem glândulas lacrimais para proteger e lubrificar os olhos, certo? A boca é geralmente grande, com pequenos dentes nas maxilas ou apenas na maxila superior. Narina inferior, quer dizer, narina interna, e se abre em uma cavidade nasal localizada anteriormente na cavidade da boca, tá? E possui um epitélio olfatório, permitindo a respiração nas formas que apresentam pulmões funcionais. Possuem 10 pares de nervos cranianos, então também uma importante característica, e o sexo separado, ou seja, dioicos, tá? Tem o macho e a fêmea. Fertilização é externa na maioria dos sapos, mas interna na maioria das salamandras, tá? Interna na maioria das salamandras e externa na maioria dos sapos. As cecílias, né, possuem o quê? Um órgão de cópula dos machos, predominantemente são ovíparos, alguns ovovivíparos ou ovivíparos. Realizam o quê? A metamorfose, geralmente presente, como eu falei, característica muito marcante. Ovos com quantidades moderadas de vitelo, ou seja, são mesolécitos, tipos, né, de óvulos. É uma classificação de acordo com a quantidade de vitelo, perdão, recobertos por membranas gelatinosas. Então, veja quantas características, né, importantes foram descritas, né, nesses organismos. Falamos, então, da filogenia, aqui da filogenia ainda, né? E aqui são os anfíbios fósseis, né? Então, os Tenospodili, então, aqui, ó, só para a gente contextualizar, falamos desses grupos aqui, vamos falar inicialmente desses grupos fósseis, os Tenospodili, para depois, então, falarmos dos anfíbios atuais, né, os lisanfíbios. Então, esses grupos fósseis, eles originaram, né, em todo o mundo durante o período qual Carbonífero, Permiano e Triássico. Tá? Algumas espécies continuaram até o Cretáceo, e o hábito de vida geralmente semiaquático, né? Viviam ali na transição, água doce, né? Costa marinha, terrestre, né? Olha só, eram organismos
relativamente grandes, né? Tem algumas espécies bem grandes. Olha o crânio, né? O tamanho desse crânio é enorme, né? Aqui os membros anteriores e os posteriores, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse grupo, né, do Tenospodile, a maioria tem os 5 dígitos. Já no lisanfíbio, que são os anfíbios atuais, tem 4 dígitos. Certo? Aqui mais outros exemplares. Aqui é um Ictiostega, né? Esse exemplar aqui. Certo. Outros exemplares, então, aqui durante o Permiano, né? Olha só. Organismos bem diferentes, né? Espécies bem, olha só. Um crânio grande, né? Temos, olha, muitos dentes na maxila, tanto anterior como, quer dizer, né? Tanto a de baixo como a de cima, superior. Né? Os membros, né? Olha só, uma coluna vertebral bem avantajada. Olha lá a escápula que a gente falou, né? E que também vai ocorrendo desenvolvimento, então, da cintura, né? Certo. Então, os terrestres se reproduziam na água. Alguns terrestres possuíam escamas e garras, né? Então, pele desses animais ainda tinham escamas, né? Eles tinham garras. A relação discutível, né, com o clado anfíbio. Esses não eram monofiléticos, né, com os anfíbios, né, com os Então, aqui temos outros exemplares. Esse Crassigirinus. Exemplar. Isso durante, então, o período paleozoico, né? O Diplocaulus tinha um crânio, né, bem diferente. Certo. Então, os lisanfíbios, eles então formaram as ordens, né, de Urodela, Saliente e Apoda, né? E aí tivemos, então, aqui temos a filogenia, mostrando que os Gimnofiona, né, é um grupo, então, irmão de quem? Olha só. Dos caudatas, dos anuras. Deixa eu mostrar aqui, ó. As ordens, né, de lisanfíbia. Então, temos o urodela, as urodelas. Então, a ordem, né, urodela. Também conhecido como os caudatas, porque, olha só, possuem caudas, né, salamandras. Anura, então, salientia, e aí temos os sapos e rãs. E gimnofiona, são as apodas, né, as cecílias, certo? Características sinapomórficas, então temos metamorfose, né, como já dito. Então são os únicos tetrápodas, né, que possuem essa característica de metamorfismo. Pele muito fina, úmida, bem vascularizada, né? Por que bem vascularizada? Para exatamente ocorrer as trocas gasosas, né? Úmida, né? Então, a umidade e ser delgada, isso também facilita a respiração cutânea. Com glândulas mucosas, né? E de veneno também. Então, alguns têm glândulas de veneno
utilizados para defesa. Dentes pedicelados. Então, dois ossos envolvidos na transmissão de sons para o ouvido interno, né? Falamos da membrana timpânica desses organismos, da columela. Temos a redução de dígitos, então tem alguns, como a gente falou nos grupos fósseis, né? Que dos Tenospodili, né? Geralmente com 5 dígitos, enquanto que a lisanfíbia, então, com 4 dígitos. Mecanismos respiratórios incomuns com a grande dependência, né, da respiração cutânea. Certo? Então, essas são características que foram sinapomorfias, né, ou seja, características compartilhadas com os outros membros do grupo, todos os membros. Então, possuem essas características. Então, as ordens, né, de lisanfíbia são 3, falamos dela, né, já. Urodela, Anura e Gimnophiona. Certo? Então, veja aqui as relações filogenéticas entre as ordens. E a hipótese mais aceita, então, é um grupo monofilético, tá? Os lisanfíbias, ou seja, monofilético quer dizer que eles compartilham, né, um ancestral comum, quem? Essas 3 ordens. A Gimnophiona, certo? Ou seja, é um grupo irmão de quem? De Anura e Urodela, certo? Então, ao longo da evolução, né, surgiram primeiro os Gimnophiona, depois Urodela e Anura. Então, vamos falar da ordem caudata, né? Então, observem que a ordem Urodela, né, ou caudato, então, são animais que possuem o quê? Cauda, né? Então, olha só, os membros peitorais e pélvicos, né, semelhantes. Movem-se por ondulações laterais do corpo, né, como se fosse uma espécie de rastejamento, mas eles têm membros, então eles fazem a locomoção, né, por ondulações. Então, membro anterior esquerdo, né, junto com o membro posterior direito. E assim vai. Depois o membro posterior direito, anterior direito, com o posterior esquerdo. E aí eles vão fazendo movimentos ondulatórios e com isso se locomovendo. Então, grande parte aquático ou semiterrestre, tá? Esses urodelas. Fecundação interna, desenvolvimento direto ou indireto, né? Ou seja, indireto quando tem um estágio larval. E com isso, depois ele adquire outra forma quando adulto. Alguns são terrestres e não têm pulmão. Exemplo dos pletodontidae. E para não sofrer pedomorfose é comum. Ou seja, o que quer dizer pedomorfose? Quer dizer que, quando adulto, esses organismos apresentam características juvenis, tá? O seu estágio juvenil. Então, observem que esse indivíduo, o anfibistoma, eles possuem ainda, né, brânquias no seu estágio adulto.
Então, temos aqui alguns exemplares. Então, no Brasil, né, então esse grupo, né, dos caudatas, eles são representados também pelas salamandras, e 5 espécies ocorrem no Brasil, tá? No bioma amazônico, então, dividido, né, devido à distribuição fragmentada, pode se tratar de um complexo de espécies. E aqui temos o Bolitoglossa paraensis, tá? Então, uma salamandra aí, aqui na região do Brasil. Então, eles não são muito comuns na América do Sul, tá? Sua ocorrência. Mas temos alguns exemplares desse grupo aqui, né? Como mostra, né, esses estudos aqui, a descrição dessas espécies, né? Como ele fala aqui, 5 espécies. Então, no geral, né, os anfíbios, por ano, né, são descritos cerca de 100 espécies, novas espécies, todos os anos. Às vezes até maior do que de mamíferos, né? Às vezes a gente acha que é um grupo pequeno, mas não. Um grupo, por só ter, né, 3 ordens, mas não, um grupo que é bem diverso, tá? Então, temos aqui uma urodela, né? De uma salamandra, caraurus. Então, são bem, né? Olha só, essas são bem diferentes, né? Ó, 1, 2, 3, 4, né? 4 dígitos. Geralmente, né? Tem glândulas, podem ter glândulas aqui, né? Na região do crânio, glândulas de defesa, os olhos, tá? Aqui, desses organismos. E a cauda, né? A principal característica, uma das, deste grupo. Então, o crânio, né? Olha, bem definido, seus membros anteriores e posteriores ligados por uma coluna vertebral, né? A gente observa que esses, como a gente falou, né? Tem pescoço, tá? Tem uma região cervical aqui, diferentemente dos sapos e rãs, né? Que não tem pescoço, também não tem cauda. Falando neles, a ordem Anura, né? Então, possui um corpo adaptado para quê? Para o salto. Então, veja que, a exemplo aqui, no Triássico inferior, né? Que um exemplar de Madagascar, o Triadobatrachus. Então, tem essa característica, né? Olha só o crânio, membros anteriores, coluna vertebral, membros posteriores, e aqui a região da cintura pélvica. E olha só, não tem cauda, né? E um outro anuro adaptado, bem adaptado ao salto, né? Olha só. Então, temos um ilho bem desenvolvido, né? As vértebras sacrais aqui também, e urostilo, né? Que é esse osso aqui, que permite também, que ajuda, né? Nesse processo do salto, né? Certo? E bem bem desenvolvidos esses ossos aqui dessa região posterior. Grande diversidade de hábitos, né? Possuem todos os continentes, exceto na Antártida. Então, um grupo bem diverso.
Então, os representantes, vocês conhecem, né? Sapo, muito comum, conhecem, né? Possui hábito terrestre, garras, né? Possui garras, e pele mais grossa e seca. Não tão seca, mas é úmida, né? A rã, ela possui hábito semiaquático, certo? Membranas interdigitadas, ou seja, tem essa membrana entre um, um dígito e o outro. Pele fina e úmida. Então, mais fina e úmida, ou seja, tem esse hábito, né, semiaquático. E as pererecas, hábito arborícola, então já vivem mais em árvores, né? Discos nas pontas dos dedos, né? Temos aqui, ó, também membrana, né, interdigitais, pele fina e úmida também, tá? As pererecas, lembrem-se, quando for a mata, se tiver, geralmente, né, bromélias, as pererecas, né, gostam muito de viver em bromélias, árvores, então, vocês já podem identificar como pererecas. As rãs, né, tem aquele ambiente ali semiaquático, e tem essa característica de membranas interdigitais. Diferentemente do sapo, que não tem essas membranas interdigitadas, tem garras, né, e pele geralmente mais grossa e seca. E não depende tanto da árvore, mas tem também a sua vida intercalada. Opa, aqui. Certo. Então, quanto à diversidade, nós podemos, né, existe uma grande diversidade de espécies, né, desses grupos. Então, temos também, né, alguns ancestrais, como podemos ver aqui em fósseis, né? Então, esses desenhos, eles são feitos a partir dos fósseis que são encontrados. E aí temos a ordem das Gymnophiona. Então, do grego, né, gimnonu, e ofíneos quer dizer de cobra. Então, tem a semelhança de uma cobra, né? Então, às vezes até a gente confunde, é uma cobra, cobra não, mas é uma ápoda, né? Ou seja, ausência de membros. A quer dizer de ausente, né? Poda de membros, então ausência de membros. Então, alguns não têm membros, quer dizer, esse grupo não tem membros, né? Ou seja, tem gímino, né, nu, e tem essa semelhança de uma cobra. Então, eles são, não são répteis, são anfíbios, né? O corpo anelado, né? Pode haver pequenas escamas, certo? Fossoriais ou aquáticos, então eles têm olhos, né? A gente pode observar aqui nessa figura, os olhos, olha só, isso aqui é o olho, mas um olho, mas eles, como vivem, né, geralmente enterrados, então não é muito desenvolvido a visão nesses. Então a gente observa aqui também, par de olhos. Não é muito desenvolvida a visão nesses animais. Desenvolvimento direto, né, ou seja, não tem fase larval, mas ele fala aqui, né, larvas aquáticas ou vivíparas. Então, tem fase também larval. Quer dizer, pode ser direto ou indireto, né?
Ocorre na América do Sul, Central, África e Ásia. Tá? Esses animais que se assemelham com cobras, né? Mas não são cobras. Gimnofiona. Ou seja, seriam, traduzindo, né? Seriam cobras nuas, né? Mais ou menos esse significado. Mas a pele bem úmida, né? A gente observa. Um ancestral de uma poda, apoda, né? Então os ancestrais tinham membros, né? Eles perderam esses membros, olha só, eles perderam ao longo da evolução e aí passaram a viver mais enterrados, né? Eles deixaram de viver na superfície, né, da Terra para viverem enterrados. E aí, né, então, ao longo da evolução, para viver enterrados, eles foram, então, perdendo os membros anteriores e posteriores, e olha que a visão também passa, né, os olhos a serem bastante reduzidos, então, uma visão sendo mais eficiente. Distribuição, olha só, os anuras. 5.362 espécies, Urodela 556 e Gimnofiona 173. Tá? Claro que está desatualizado esse número. E aqui a gente observa a distribuição, né, do número de espécies de anfíbios. Olha só. Diversidade global, né, de espécies de anfíbios. Então, a gente observa, olha só, uma grande, né, a maior, podemos dizer a maior, né, olha só, biodiversidade de anfíbios ocorre onde? Na floresta amazônica, né? Na bacia amazônica aqui existe um grande número de anfíbios. Não só na bacia amazônica, mas também, olha só, a Mata Atlântica, né? Na Mata Atlântica também. Então, temos muitas espécies de anfíbios ao longo, né? Desde o Nordeste até a Floresta Atlântica, né? Densa e ombrófila, até a região aqui do Paraná. Então, temos muito anfíbios. Temos, né? Um número menor, então, nas florestas tropicais, né? Da África, então, nessa região e nessa região, tá? E também aqui na Oceania, mas ainda com menor quantidade, certo? Lista de espécies do mundo, então existem, né? Deixei para vocês as bibliografias, para vocês, quem quiser consultar, que é de 2014, mas tem dados, né, mais recentes, né, de número de espécies, espécies ameaçadas de extinção, também uma outra característica, quer dizer, um importante fator que a gente pode estar consultando, né, uma vez que muitos, né, com aquecimento global, né, mudanças climáticas, esses animais, eles são gravemente afetados. Tá? Então, aqui, olha só, a lista de espécies de anfíbios do Brasil, isso 2014, né? Então, está bem desatualizado. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Então, aqui, de Anura, temos várias famílias. Então, com destaque aqui a Bufonide, né? A Ilide e Leptodactylis. Lide.
urodela, né? Temos poucos indivíduos, a gente viu, das salamandras, né? E das gimnofionas, né? Que são as cecílias, aquelas semelhantes a cobras, né? Cobras nuas. Então, temos aqui algumas famílias, certo? Sistema esquelético. Então, o sistema esquelético dos anfíbios, como a gente falou, crânio largo e achatado, né? Geralmente, eles têm esse achatamento lateral do crânio. Apenas uma vértebra cervical. Então, temos aqui cervical, alguns com pescoço e outros não. Apenas uma vértebra sacral. Aqui. O uróstilo são as caudais fundidas, né? Olha só o uróstilo aqui, certo? Que auxilia, então, no salto. Modificações dos apêndices conforme o hábito, né? E temos um diverso hábito desses anfíbios dentre as ordens. Tegumento, proteção e respiração, né? A pele, proteção. Então, são animais ainda que dependem muito, né, do meio aquático, tem que ficar naquela região da transição, né? Escamas, né, aprofundadas na pele, em algumas espécies, como do diapodas, né? No caso lá que a gente viu daquelas cobras nuas, né? Certo. Glândulas mucosas, então, que mantém a pele úmida e lisa, né? Então, temos... E glândulas de veneno, né? Então, temos aqui uma figura que a gente pode observar, figura da pele, né? Desde os diferentes estratos, né? Epiderme, que é mais externa. Temos uma derme, né? Formada de tecido conjuntivo, onde estão inseridas glândulas, e o músculo. Então, aqui são as glândulas, certo? Os cromatóforos são células, né, que dão coloração, pigmentação à pele, né, desses indivíduos. Então, temos aqui, né, células epiteliais que irão secretar substâncias. Essa glândula, então, uma glândula de veneno, né, onde são depositadas substâncias químicas que irão ser utilizadas, né, no sistema de defesa, e glândulas mucosas, ou seja, para hidratar, né, polissacarídeos aqui para deixar a pele úmida. Tipos de glândulas tegumentares. Então, como a gente viu, as glândulas mucosas vão utilizar ali, auxiliar na lubrificação da pele, então, proteção, e tem proteção antimicrobiana também, então deve ter alguns compostos químicos ali associados à defesa. Ambientes de trocas gasosas, né, respiração cutânea, então irá permitir com a grande vascularização as trocas gasosas. Glândulas granulares são neurotoxinas, possuem neurotoxinas como alcaloides, né? Especialmente os dendrobátidae, tá? Então, eles produzem, então, substâncias, né, neurotóxicas que paralisam a presa, né? Então, muitos índios
lá na bacia amazônica, eles utilizam o quê? Pegam essas rãs, né, os sapos, e retiram, então, põe na ponta da flecha essas substâncias, né, provenientes desses animais para caçar, e utilizam para caçar. E elas possuem ação, né, neurotóxicas. Glândulas paratoides possuem também toxinas irritantes, alcaloides, especialmente os bufonídeos. Os bufonídeos é a família dos sapos, né? Aqueles sapo cururu, né? Que a gente chama, aqueles sapos, né? Bem conhecido, dependendo da região, eles podem ser bem conhecidos, pois eles vivem ali, né? No ambiente de transição, mas eles andam mais, né? No ambiente terrestre. Outras funções glandulares, então, dependendo da família, na família Ilidae, né, glândulas de muco adesivo nos dígitos, então possui uma lubrificação que vai dar aderência, e a família Pípide, são glândulas de muco especializadas para o encistamento de embriões, tá? Ou seja, aderir, então, os embriões em partes do corpo. Muito comum, então, nessa família aqui. Da família Dendrobatidae. Então, veja, são, né, as rãs, né, que possuem, então, toxinas, né, possuem aquelas glândulas que produzem alcaloides, originados da dieta desses insetos. Então, e esses compostos alcaloides, né, são produzidos geralmente por plantas, então as plantas já produziam esses compostos, e esses animais, ao longo da evolução, então, também desenvolveram a via, né, metabólica para a produção de alcaloides, que são compostos o quê? Nitrogenados, tá? Então, temos aqui diversos compostos químicos com ação neurotóxicas, bloqueadores de canais de sódio, canais de cloro, canais de potássio, receptores de acetilcolina. Então, como eu falei, né, aspectos culturais indígenas utilizam, né, esses compostos, colocam na ponta da flecha para caçar. Então, olha só, temos mais aqui, Dendrobacteres, pulmílio, né? Temos outras espécies, vejam os cromófagos, né? São aquelas células, né, que dão coloração, então coloração bem vistosa, né? Que indica, às vezes, muitas vezes, né, perigo, né? Afastem-se. Então, muitas espécies aqui, ó, do Dendrobates, do gênero, né, Dendrobates, que a gente pode observar aqui, certo? Então, temos aqui mais um exemplar, a merenga flavopicta, glândulas paratoides, né, em bufonide. Então, olha só, e aqui essa região é onde ocorre, né, olha só, a produção, né, de muco, né, e nesse muco também tem algumas substâncias tóxicas para outros animais. A intoxicação por veneno de sapo, né? Então, que é um resumo de um trabalho, né? De uma pesquisa
que foi realizada para estudar as glândulas paratoides de uma secreção mucoide contendo toxinas como bufaginas e bufotoxinas, que são esteroides cardíacos, né? Então, temos os cães, aí ele fala, né? Os cães podem atacar os sapos, entretanto, em contato com o veneno por meio das mucosas, um canino tal, foi encaminhado ao setor de patologia tal, para necropsia, com histórico de provável intoxicação por veneno de sapo. Então, na necropsia, o canino apresentava pulmões aumentados, né, de volume, avermelhados e com edemas, né, rins e coloração vermelha escura. As alterações microscópicas indicaram, né, congestão, hemorragia, edema pulmonar. Nos rins, baços e linfonodos foi observada congestão. As análises toxicológicas, né, para o veneno de rotina foram negativas. Porém, a investigação dos venenos do sapo a partir da cromatografia por camada delgada demonstrou resultado positivo, revelando ser estas as causas da morte do canino, do cão, né, do cachorro. Então, mostrando, né, aqui um efeito dessas substâncias, né, bufaninas e bufotoxinas, que podem, né, matar, por exemplo, cães. Isso, eu acredito, eu não cheguei a ler o trabalho completo, mas provavelmente dos bufonides, né, da família dos bufonides. Então, temos, que falei, né, a questão da coloração da pele pode indicar um aviso, né, principalmente essas cores, né, vibrantes ou vermelhas, né, eles indicam, então, cuidado, né, pois esses animais podem conter substâncias tóxicas. Então, essa coloração da pele, né, serve como uma ação repelente, né, de defesa. E, em outros casos, então, veja aqui, ó, os pigmentos, né, dispersores, e com isso evitar a predação, né, e também a coloração na pele pode, né, esses indivíduos, né, proporcionar, então, um mimetismo, né, e aí se proteger de predadores, se camuflando, né, com o ambiente. Seja um tronco de uma árvore, uma folha. Sistema respiratório. Então, trocas gasosas, já falamos. Quais são os órgãos, né, presentes nesse sistema respiratório? Então, no início da vida, geralmente, as brânquias. Na fase adulta, então, geralmente, né, muitos vão desenvolver pulmões e pele, né, então, respiração cutânea. E esse bucofaringe, né, um sistema, então, semelhante a uma faringe, que irá fazer a conexão aí do sistema, então, da boca, né, para os pulmões. Pele com muitos vasos sanguíneos, então, muito vascularizada, exatamente para quê? Então, as trocas gasosas, né, eliminação do gás carbônico, e para manter sempre a pele úmida. Certo. Então, tem alguns, né, que vivem em ambientes lagos, né, e utilizam bastante a respiração cutânea.
A ventilação dos pulmões por bombeamento bucal. Então, eles fazem, né, esse movimento de abertura da mandíbula, então, proporcionando a entrada de ar. Então, esse ar, ele adentra, né, da cavidade bucal para os pulmões, certo? E também tem o processo, né, de expirar esse ar. Brânquias externas ligadas à faringe, então alguns, né, no caso aqui de salamandras, né, possuem brânquias na maturidade, aí conservam, né, essa característica das brânquias. E os girinos, né, os girinos também possuem brânquias. E já na fase adulta, então, geralmente, no caso dos anuros, né, possuem, então, pulmões. Emissão de som. Então, a emissão de som é uma característica muito importante para os anfíbios, pois, né, é por meio dela que é possível realizar as comunicações, né? Então, possuem cordas vocais e laringe, movimento, né, do vai e vem do ar, então gera vibrações. E daí, então, gera o som, né? Eles emitem muitos sons e também com isso possuem também, né, um sistema auditivo bem desenvolvido. Possui um saco vocal que atua como câmara de ressonância, olha só, alguns possuem, né, esse saco vocal que vão auxiliar na ressonância do som para emitir o som, certo? Então, muito interessante, né? Esses sistemas desenvolvidos por esses organismos, né, para a comunicação. Sistema circulatório, né? Então, aqui é um exemplo de um peixe pulmonado, temos brânquias e tal, mas também temos os pulmões, e nos anfíbios, então, os pulmões, né, presentes, e no caso, na fase, geralmente, do início da vida, tem brânquias, e depois essas brânquias, elas vão sendo local, né, fechado, os espaços, e o pulmão torna-se funcional. Pode ver aqui. Então, o sistema circulatório, né, o girino, coração, igual ao dos peixes, né, o girino. Depois, na fase adulta, coração com 3 câmaras. Né? Temos aqui a figura, né, olha só. O ventrículo, o átrio, né, esquerdo e o átrio direito. Aqui. Tá? Então, estamos vendo ele da região ventral, né, de frente. Então, 2 átrios, o direito e o esquerdo, e um ventrículo. Tá? E aqui um corte, né, do coração, onde a gente observa, então, né, a cavidade auricular, septo interauricular, válvula, né, a válvula entre o átrio e o ventrículo, certo? E aqui as artérias, né? Temos aqui a carótida, certo? E então, dois, né? 2 saídas, e aqui por trás temos as veias pulmonares. Então, sangue oxigenado e não oxigenado são despejados juntos no ventrículo.
Então, o ventrículo ele recebe tanto sangue oxigenado como não oxigenado. Certo? Então, ele mostra um outro esquema aqui, ó, válvula espiral, evita a mistura do sangue, né? As válvulas estão aqui, olha só. Então, ao entrar, né, no átrio, o sangue ele entra aqui, pode entrar por essa veia pulmonar, e chega então no átrio esquerdo, passa para o ventrículo, do ventrículo vai para as artérias, né? Carótida e o tronco, né? Aí temos também o seio venoso, então aqui na região do átrio, né? Ainda no caso aqui o átrio direito, que vai receber então sangue venoso não oxigenado, e esse sangue ele é então impulsionado, né, pelo ventrículo para ser distribuído então pelas no caso aqui, ó, artéria, né, pulmocutânea, ok? Ou seja, então no ventrículo, como ele falou, pode haver uma mistura, né, de sangue, passagem de sangue arterial com venoso. Os girinos, né, temos então alimentação, né, por algas e partículas em suspensão, então, né, boca ventral, temos uma boca ventral, né, respiração pulmonar, né, olha só, uma cauda ainda bem desenvolvida, os membros ainda vão se desenvolver, e aí ele vai passando por um processo de metamorfose. Quando adultos, né, eles se tornam predadores, então existe uma projeção, né, da língua para a captura de alimentos, certo? Essa língua ela tem uma aderência, né, às superfícies. Então, como a gente pode observar aqui, é uma projeção e captura, então, de animais, né, e insetos. Sistema nervoso e órgãos de sentidos. Então, olha só, tem um sistema nervoso, a gente falou, né, de vários pares de nervos cranianos. Telencéfalo, né, responsável, então, pelo olfato, mesencéfalo, cognição, e o bulbo, atividade do corpo. Então, temos essas três divisões do cérebro, então, dos anfíbios. Tá? Os olhos, então, foco pelo movimento do cristalino. Então, eles têm aqui, né, olha, o cristalino, a íris, e em algumas espécies é bem desenvolvido, né? Mas, por exemplo, nos anuros, né, tem até glândula lacrimal para auxiliar na lubrificação. Já nas cecílias, né, aqueles animais semelhantes a cobras, a visão é muito limitada, então é pouco desenvolvida. A audição, linhas laterais nos girinos e membrana timpânica nos adultos. Então, os adultos se comunicam muito por sons, né? Então, sons proporcionam, tem que ter, então, um sistema de audição bem desenvolvido para, né, que ocorra a comunicação entre os animais. Então, aqui temos o cérebro, temos os nervos, né, e que vão ao sistema auditório, né? Esses nervos aqui conectados, formando, então, um ouvido, né, um ouvido
bem desenvolvido, né, com o vidro interno, tem a membrana timpânica, a columela, o trículo, então, bem desenvolvido nesses animais, para exatamente, né, poder captar as vibrações e comunicação com outros indivíduos de sua espécie. Ó, o macho vocaliza para atrair fêmea, então também vai auxiliar na reprodução desses animais. Alguns possuem, geralmente possuem, né, dimorfismo sexual, ou seja, possuem um macho e uma fêmea. Diferença nos apêndices anteriores, câmeras de ressonância e tímpano, né? Acasalamento geralmente ocorre na água. Então temos duas rãs aqui, uma fêmea e um macho. A fecundação externa, né, ou seja, depois do acasalamento, ocorre então a fecundação, que então a liberação dos ovos na água, né? Então, diferentes posições dos anuros durante o amplexo. Então, tu observa, né, a depender da espécie, vai ocorrer, então, diferentes formas. Tipos de desenvolvimento. Então, desenvolvimento completamente aquático, né, e os ovos depositados na água. E aí, né, tem um ciclo de desenvolvimento, né? Então, coloca lá os ovos fecundados, vai formar o quem? O girino. Esse girino vai se alimentar, vai crescer, até desenvolver, olha só, membros, né? Membros anteriores e posteriores. Depois, né, eles começam, ocorre uma perda, né, dessa cauda. E então chegar na fase adulta, né? Então veja que não tem mais cauda na fase adulta, passando então desse processo de metamorfose. Diferentes estratégias, né, de reprodução. Então tem alguns que, no caso aqui, olha, o macho é carregado pela fêmea até o sítio reprodutivo aquático. Então veja aqui o dimorfismo sexual. Tem outros, né? No caso aqui da Prinoias resinifictris, né? Em amplexo, em uma cavidade cheia de água, né? A 20 metros de altura, né? Um sítio de desova típico da espécie. Então, eles, né? Procuram árvores, né, em que ocorre, então, ou bromélias, né, regiões que acumulem água, e com isso para realizar a cópula, né? Então, ocorrem também diferentes estratégias, né? Por exemplo, os ovos podem ser depositados fora da água, e assim a larva alcança a água para o desenvolvimento. Existe transporte. Alguns, né? Por exemplo, lembra daquelas mucosas que eu falei, umas glândulas que liberam substâncias que vão dar aderência, então, à larva ao corpo, né, do pai ou da mãe. Aí temos também os girinos, né, dispersando na água, foram transportados pela costa do macho, né, desde um ninho terrestre. Então, aqui a gente observa também os girinos aqui, ó, grudado então nas costas do macho, né, do pai.
Tem outros que desenvolvem, né? Por exemplo, desenvolvem um ninho de folha, então fazem um ninho com folha e desova nessa folha dobrada, úmida, tal. Tem outros que acontece, formam uma espuma, né? Uma espuma no aqui, ó, é um ninho terrestre, só que ele é feito, né, próximo à linha d'água, de uma poça, e o ninho precisa ser inundado para garantir a sobrevivência das larvas aquáticas. Então, ocorre a liberação dos ovos, né, dentro dessa espuma. Desenvolvimento terrestre, tem alguns que já adquirem, né, a forma de desenvolvimento direto, com isso não tem fase larval, né, ovos com muito vitelo depositados em um ninho único. Eclodem praticamente metamorfoseados, né, veja que ele já tem uma digamos, estágio mais avançado de desenvolvimento, né, mostrando então, olha só, os girinos bem desenvolvidos e em si a gente observa aqui no estágio já jovem. Cuidado parental, então os machos, né, eles cuidam, né, tem um cuidado com o transporte, né, e o desenvolvimento desses óvulos. Então, temos aqui uma folha, temos muitos transportam os ovos na região dorsal, então, vou observar aqui. A glândula de veneno, né? Falamos do mimetismo, coloração. Então, os giríneos, né, também pode se defender por aglomeração, eles se aglomeram, né? Esse aglomerado, então, vai ajudar na defesa desses organismos. E tem uma pergunta, né? Por que os anfíbios estão desaparecendo? Então, é fato que as populações, né, o que era antes muito abundante, estão reduzindo ou desaparecendo. Por quê? Né? Qual o motivo? Então, temos vários motivos, né, que podem estar associados, por exemplo, a redução de habitat, né, desmatamento, e aí você destrói o habitat desses animais e eles vai ocorrendo o quê? Diminuição de algumas espécies. Contaminação de corpos d'água, então, também, né, um outro fator que pode levar à redução. Diminuição dos corpos d'água, né, principalmente as cidades, elas barram os rios, né, jogam os rios para regiões de rede de esgoto, destrói a mata ciliar, então aquele ambiente de transição praticamente é destruído. Então, muitas ações antrópicas, né, do ser humano aceleram esse processo, né, de desaparecimento de algumas espécies. Isso é muito grave, porque uma das causas, né, que levam a mudanças climáticas pode ser a perda da biodiversidade. Então, a perda da biodiversidade, então esses animais, juntamente com outros animais, esses ecossistemas, né, eles prestam serviços ambientais muito importantes. Pode parecer que não, mas é. Então, eles atuam, né, em serviços ecossistêmicos. E a quebra, né, nesses serviços ecossistêmicos, eles impactam
ciclos, né, biogeoquímicos. Alterando os ciclos biogeoquímicos, então a gente pode impactar o clima por meio da perda da biodiversidade. Então, né, aquecimento global, né, chuva ácida, doenças, destruição e fragmentação de hábitats, né, competição com espécies não nativas, então isso também é introdução, né, de espécies exóticas. Então, é um perigo isso para as espécies, para a biodiversidade local. Comercialização, então, tem gente que utiliza, né, esses anfíbios como alimentos, tem outros como pets, né, criam, né, esses animais. Como já falamos, né, as mudanças climáticas, então, pode afetar o sucesso reprodutivo, diminuir suas funções, né, a questão dos serviços ecossistêmicos, doenças causadas por parasitas, entre outros. Então, aqui temos um mapa mostrando o mapa mundi, né, mostrando a distribuição, né, dos anfíbios. Olha só, e temos aqui na América, né, o maior número, olha só, 2.231 acho que é espécies ou indivíduos. E aí temos, então, os vulneráveis, né, espécies vulneráveis, 406, e em estágio crítico, né, de extinção, aí 127. Então, esse número vai aumentando, né, cada ano que passa, com questões, né, de escalas global, né, e também desmatamento, né, avanço da atividade agropecuária, né, e aí garimpo, né, a gente está falando principalmente da Amazônia. Então, isso causa uma perda de biodiversidade muito grande. E que pode, né, estudos já falam que a floresta, ao invés de estar captando mais carbono, ela está emitindo mais carbono. Então, isso é muito preocupante, né? Essas queimadas emitem muito carbono para a atmosfera. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso maior patrimônio biológico do planeta. Está no nosso, grande parte, né, da bacia está no Brasil. Então, é por isso que é todo ano um assunto muito comentado, debatido. Ano passado, várias discussões a respeito do desmatamento, né, do uso, né, não sustentável das terras dentro da bacia amazônica. O que, né, esse uso não sustentável pode levar às consequências drásticas para florestas e efeitos irreversíveis a longo prazo, a curto prazo. Então, isso pode causar, né, vários efeitos em escala global. Né? Porque, lembre-se, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Então, é um grande patrimônio, né? Não desmerecendo os nossos outros biomas, né, que são também de grande relevância para a nossa biodiversidade e para o bom funcionamento, né, ecossistêmico do nosso país da América do Sul e para o mundo inteiro, né, se a gente pensar em larga escala. Save the Frogs, então, uma revista aqui mostrando, né, o apelo, né, salve os sapos. E aqui, né, uma das maiores espécies, né, de sapo aqui
na África, né? Temos essa espécie, o Conraua goliath, né? Da família Petropedetidae. Tá? Então, olha só o tamanho bem grande, né? Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês sobre anfíbios. Dúvidas, perguntas?